Boa tarde, companheiros da TV Tonhão. Vamos para mais uma edição de Espiritismo ao Pé do Ouvido. Hoje, em forma de gravação, para não termos que ser interrompidos pela net. Quando a net estiver numa situação melhor, mais segura, voltaremos a fazer livre, ou seja, transmissão direta. Hoje vamos trazer o tema Eu já abortei, e agora? Apesar de estar tramitando no Congresso Nacional leis que autorizam o aborto, todos nós sabemos que o aborto talvez seja o crime mais covarde que um ser humano pode cometer contra alguém totalmente indefeso e da forma mais cruel, com a utilização muitas vezes de aparelhos que esmagam o crânio do feto. Então, a religião que combate ferozmente essa autorização, vamos dizer assim, do aborto. Religiões que condenam completamente o aborto. Mas eu pergunto, já ouvi vários discursos de todos os segmentos religiosos, mas nunca vi a preocupação daquelas que dizem: meu Deus, eu já abortei, e agora? E agora? O que fazer? Muitas vezes essas pessoas, tomadas pelo desespero, porque agora tem uma outra compreensão, porque agora pertence a um segmento religioso, porque agora conheceram o Evangelho de Jesus e dizem: meu Deus, e agora? O que fazer? Então essa reflexão de hoje é para essas pessoas que já abortaram e que não sabem o que fazer para reparar o seu erro. Então vamos nos focar exatamente no Espiritismo ao pé do ouvido, nos referindo para essas pessoas que já cometeram o aborto e dizendo que o mal não é uma necessidade humana e nem é uma irresistível tentação, senão para aqueles que o praticam por vontade, prazer e satisfação. Então o mal não é uma necessidade. Tem pessoas doentes, pessoas espiritualmente doentes que têm prazer em fazer o mal. Esses são doentes. E tem aqueles que eventualmente praticam o mal por um desespero, por uma falta de consciência, por uma falta de conhecimento e por uma série de motivos que o levam a praticar um ato de maldade. E para justificar um mal praticado, só precisamos fazer o bem e obtermos pela graça a justificação de um mal que fizemos a alguém. Palavras de Allan Kardec. Ora, se o próprio Jesus nos ensinou que fazendo um bem conseguimos cobrir uma multidão de pecados, então, se eu já pratiquei o mal, se eu tenho consciência desse mal, se eu me arrependo do mal praticado, tem um remédio. Não precisa morrer, não precisa desencarnar para depois de vir pagar. Não, eu posso aqui mesmo, nessa existência, começar a resgatar esse pecado cometido, fazendo o bem, como nós vamos ver nessa reflexão. Os cartazes e discursos contra o aborto só têm valor, com certeza, para aquelas mulheres que jamais cometeram um ato dessa natureza. Abortar é crime, não cometa. Isso é muito bom para quem não abortou, para alertar quem não abortou a não fazer isso. A sua ação é apenas preventiva e tem uma só finalidade: advertir. Se nunca fez, não faça essa cruel barbaridade. Na verdade, todo o discurso que se faz hoje contra o aborto é
preventivo. Ninguém volta o seu olhar para aquele que já cometeu este crime. Ou então se já fez, não faça mais. Mas se o remorso hoje lhe devora, você já contraiu essa dívida e não sabe o que fazer agora? Preste atenção nas coisas que vamos falar daqui para frente, para que você possa ter uma linha de raciocínio que lhe traga de volta a tranquilidade que você precisa. Para as mães abortistas já arrependidas, o que podem fazer elas, na verdade? Para as que já estão na malha do remorso, sufocadas pela culpa na atualidade, ou seja, para aquelas pessoas que já se arrependeram, que se arrependem amargamente por um momento na sua vida ter feito. Porque para as outras, para quem acha que não cometeu crime algum, muito pouco vai valer a nossa conversa de hoje. O primeiro grande passo que se dá para o resgate de um erro é o arrependimento, porque quando você se arrepende, você reconhece que errou. Aí vem o remorso, vem o sentimento de culpa, vem uma série de sofrimentos que tenho certeza muitas das minhas amigas estão passando neste momento. E não é só elas, são as mulheres, as parteiras, os médicos aborteiros, os que induziram ao erro na realidade, todos ficam extremamente perturbados diante de um discurso contra o aborto, na verdade. Todos eles se preocupam porque todos eles têm o mesmo peso de culpa na consciência. Há quem transfira toda a culpa a quem, por ignorância, pressão, medo ou necessidade, cometeu o crime do aborto, apontando-lhes o inferno ou o purgatório na realidade. Existe religiões que condenam a ponto de condenar, coisa que Jesus não fez. Jesus não condenou Pedro por ter o negado 3 vezes. Jesus não condenou a prostituta por estar possuída de 7 demônios. Não. Desculpe, Jesus não condenou Maria Madalena por estar possuída de 7 demônios. Não, ele olhava o lado bom das pessoas. Mas existe ainda quem tenha essa disposição para julgar o seu semelhante. Numa prática que não condiz nem com o ensino de Jesus na realidade, nem com os atributos do Criador, que é de infinito amor e bondade. Se Deus é infinitamente bom e justo, como não daria novas oportunidades para uma criatura sua que errou e que hoje tem consciência do seu erro? Jesus nos traz soluções e não cobranças. E o apóstolo Pedro nos mostra a realidade. Diz para que perdoemos 77 vezes, exultando-nos a prática da caridade. Meus irmãos, se Pedro nos aconselha a nós, seres imperfeitos, que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes o nosso semelhante, imaginem os senhores, Deus, Pai, o Criador, infinitamente bom e justo, se nos condenaria de algum modo a qualquer tipo de penas eterna. Desde há mais de 2000 anos, o Evangelho nos traz esse ensino, que podemos, através da prática do bem, construir muito mais em uma só existência do que tudo aquilo que já destruímos. Sim, porque se um bem que nós fizermos cobre uma multidão de pecados que cometemos, então, numa existência, agora, se resolvemos tomar essa decisão e começarmos a fazer o bem, vamos cobrir e temos condições de cobrir todos os pecados cometidos em todas as outras existências, graças à bondade de Deus.
Podemos voltar a partir de hoje a trilhar os pântanos da nossa vida, porém agora semeando flores. Por onde antes somente dores semeamos, quando éramos almas enlouquecidas. Fazemos uma retrospectiva de que tipo de mal nós já praticamos. E agora começamos a fazer o oposto exatamente naquele campo. Fazer o bem para que possamos descontar os nossos pecados quando não tínhamos ainda essa consciência que hoje nos persegue, nos condenando e nos cobrando o resgate de nossa falta. A postura estática do remorso ou o desespero da culpa ansiosa só nos desarmoniza ainda mais, atraindo para nós as companhias mais trevosas. Não adianta eu viver enlouquecido pelo remorso ou desesperado sem saber o que fazer, porque nessa espécie de loucura que a cada dia mais se enfatiza, eu vou começar a atrair espíritos de índoles trevosas que vão me incentivar à loucura até que eu caia numa depressão, numa espécie de loucura ou numa enfermidade por esse desespero. Não. Errar faz parte do nosso caminho das trevas para a luz. Só aprende quem erra. Agora precisamos tirar lições do nosso erro para não errar nunca mais. Jesus Cristo jamais abriu portais de culpa ou desespero aos que se achavam perdidos nos corredores do erro. Disse ainda agora, Pedro o negou 3 vezes. Ele jamais o condenou, ao contrário, sabia que ele estava com medo, fazia parte da sua índole humana, o incentivou e Pedro virou um dos pilares do cristianismo, assim como Maria Madalena, que eu também citei, possuída de 7 demônios, segundo o relato bíblico. Jesus nem olhou para esse lado, olhava apenas para o lado bom, os lados bons da pessoa, diferente de nós, que parece termos prazer em ressaltar o lado errado, o lado fraco de cada semelhante. É necessário, pois, iluminarmos com a tocha do esclarecimento, para que as almas atormentadas possam ver com discernimento. Temos que tentar explicar a essas pessoas que estão hoje prisioneiras de suas consciências, arrependidas pelo pecado cometido, e mostrar que por trás dela tem um Deus infinitamente bom e justo. Tem um Jesus que nos trouxe a boa nova da graça, para que não fôssemos condenados mais pela lei, que podem optarem pelo amor ao invés da dor e do sofrimento, obtendo assim os bônus necessários ao seu absolvimento. Como todo mundo já ouviu dizer, na doutrina espírita estudamos bastante isso. Existe uma lei do progresso e nós vamos pelo amor ou pela dor, porque a má vontade dos homens jamais poderá prevalecer a infinita boa vontade de Deus. Por isso, Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Só temos 2 opções. Ou vamos pelo amor, praticando o evangelho do caminho, da verdade e da vida, que era Jesus, ou vamos pela dor, através do sofrimento, aprendendo pela dor aquilo que tivemos tantas chances de fazer pelo amor, como mais uma vez hoje estou dizendo. Comecemos a fazer o bem, praticar o evangelho de Jesus, e vamos resgatar aqui mesmo, nessa vida. Quando desencarnarmos, a nossa situação será bem melhor do que a que hoje nos encontramos. Errar, pois é sinônimo de aprender, de sem remorsos aproveitarmos a experiência como valiosíssima aquisição, para a partir de então poder agir com mais sabedoria e com mais inteligência. Esse é a grande revelação. Nós podemos aprender com nossos erros e caminhar com ele rumo à luz. Veja, Jesus, que era um com Deus, ele sempre tirou
o remédio do próprio mal. E nós somos criaturas de Deus, também podemos tirar o remédio de nossos próprios erros. Se agirmos na mesma área que erramos, com convicção e ideais, amealharemos créditos e bônus espirituais. Deus não castiga ninguém. Ele quando criou o homem, criou as leis. Não matar é uma delas. O aborto é crime. Porém, quando ele criou, ele é o legislador, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Quando ele nos deu o livre-arbítrio, ele transferiu para nós toda a responsabilidade das nossas escolhas. Podemos sempre dizer, não vou fazer isso. Se escolhemos errado, precisamos resgatar. E toda vez que escolhemos certo, amealhamos bônus para a vida eterna. Toda vez que escolhemos errado, amealhamos ônus, dívidas que têm que ser resgatadas, como eu já disse, pelo amor ou pela dor. Então vamos resgatar, conforme estamos aprendendo agora, pelo amor, praticando o bem e cobrindo a nossa multidão de pecados. Pois as amargas consequências de nossos erros não são castigos do nosso Divino Pai, nem penas a nós impostas pela espiritualidade. É simplesmente o resgate das leis universais. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Conhecemos: não matar, matamos; não roubar, roubamos, infringimos uma lei. Então, temos que resgatar essa lei, porque Jesus disse: os limpos de coração verão a Deus. Enquanto não tivermos limpo, aquele que pagar o último centil sai da prisão. Enquanto não pagarmos, não poderemos ver a Deus, não poderemos entrar no reino do céu e nem na felicidade futura prometida por Jesus. O objetivo de Deus é, pois, o reequilíbrio das almas endividadas. Pois já foi dito, ninguém verá a Deus com a alma ainda maculada, como eu já disse. Então, precisamos resgatar. Deus diz no livro de Isaías, se não estou enganado, que Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio resgate suas dívidas, para que possa se apresentar diante dele puro, como ele um dia foi criado, embora simples e ignorante. A lei de causa e efeito admite reparação e oferece oportunidades ilimitadas para que de nossas faltas haja expiação. Pela bondade de Deus, todas as leis oferecem a oportunidade, quantas vezes forem necessárias, até que possamos resgatar os nossos erros, através da bênção da reencarnação. Com o débito do aborto não é diferente. E se não for resgatado pelo amor, será indubitavelmente resgatado pela dor. Se não começarmos agora a resgatar os nossos erros, a reconhecer os nossos erros, a nos arrepender dos nossos erros e começar a fazer o bem em contraponto, vamos desencarnar endividados e vamos reencarnar para reparar o erro cometido e numa situação bem mais penosa do que estamos, porque o remédio tem que ser mais amargo para poder despertar em nosso coração endurecido o amor, a caridade e a fraternidade. O resgate pela dor, aqui descreverei resumidamente, vem através de arrependimentos e remorsos, dores morais e enfermidades, geralmente, que não acham recurso de cura na ciência médica existente. A sua consciência começa a te acusar. Você se arrepende e fica cheio de remorso, cai em depressão e adoece. E você vai no médico,
fazem todo tipo de exame e não acham motivo para a sua doença, porque a sua doença está no espírito, está na cobrança da sua consciência. E que leva ao ser a morte prematura, em consequência, veja, de um aborto cometido. Fim que para a espiritualidade é considerado suicídio, porque com certeza você vai ter, como está tendo hoje, várias oportunidades de aprender, de resgatar, de fazer o bem, de se arrepender, e muitas vezes a sua consciência é sufocada, você não quer, então você vai aos poucos se suicidando até chegar também à morte. Isso não tem exagero nenhum, porque você lê no Evangelho que o salário do pecado é a morte. O sofrimento ininterrupto é uma outra consequência. Na vida após a morte, a difícil reencarnação gerando aflição de grande porte. Eu tenho aqui no livro da literatura espírita a história de um médico que tinha uma dessas clínicas de fazer anjo, clínica de aborto, e matou aí milhares de crianças através do aborto. Um dia ele desencarnou e viu tudo que ele tinha feito e se arrependeu muito e chorou muito e implorou muito para voltar, para poder fazer o que ele não tinha feito, para refazer aqui a sua obra. Só que a fila do outro lado é muito grande e ele teve que, em desespero, esperar a sua vez, até que chegou a vez dele. Foram escolhidos os pais, a mãe ficou gestante, mas durante a gestação o abortou de causas naturais. E ele volta para a espiritualidade em desespero, entra na fila de espera, e o tempo passa até que chega a vez dele novamente, e a mãe dele volta a abortar, e ele foi entendendo em desespero tudo o que ele tinha feito para outras almas que precisavam reencarnar para vir reparar os seus erros, e ele interrompia fazendo o aborto. Agora a própria natureza lhe ensinava pela dor, fazendo-lhe sentir em sua própria pele. E um dia, quando foi-lhe dada finalmente a condição de poder renascer, pasmem os senhores, ele veio mulher com o útero estéril e com uma vontade louca de ter filhos. São coisas que só quem estuda o mecanismo da vida é que pode entender. Aí ele conseguiu realmente ir refazendo, resgatando o seu erro, porque passou a adotar criança, fez creche e acabou sendo uma figura aí bastante conhecida do povo brasileiro nessa época contemporânea. Pois esse espírito se transforma em abortável, sem segurar-se a gestação que o dá suporte. A terra ele é impedido de voltar para poder tentar mudar de sorte, porque a escola é aqui. Do outro lado a gente é preparado, a gente tem o entendimento, a gente dá um passo para frente se tiver coisas boas a somar, mas a escola é aqui. Por isso que Jesus veio para cá, para ensinar a cada um de nós. Só aqui é que conseguimos fazer o nosso céu ou o nosso inferno. E quando conseguiu reencarnar, é possível que não traga consigo o dom da natalidade, trazendo em si um útero estéril, portador de anomalias de alta complexidade, conforme a historinha que eu coloquei para você. Porém, Deus nos oportuniza também, pelo amor, a opção de resgate, que nos harmoniza e nos reequilibra, libertando-nos de nossas iniquidades. No caso de abortos, isso serve não só às mães, mas também ao pai que pressionou, aos fazedores de anjo,
e os parentes e amigos que de algum modo ajudou. Todo mundo tem o mesmo peso na hora do julgamento na espiritualidade. Sendo assim, quem já provocou o aborto pode se quitar aqui mesmo nessa vida, sem passar pelos horrores dos umbrais e por nenhuma das amarguras aqui descritas. Basta começar agora, aqui mesmo nessa existência atual, a reparar o seu erro de forma espontânea, humilde, sincera e natural. Aqui, pois, estão as saídas para aquela mãe que já abortou, para se quitar aqui nessa existência do crime bárbaro que ela praticou. A primeira grande saída é a oração. Quem ora, grande luminosidade obtém. E é impossível acender uma fogueira sem se iluminar também. Quando a gente ora a Deus, uma falange de anjos nos envolve, trazendo para nós harmonia, paz e alívio. Comece orando pelo seu filho, aquele mesmo que você rejeitou e que pode estar em sofrimento, odiando você até esse momento, pelas dores que você lhe propiciou. Isso é fato. Tivemos já várias vezes nas mesas mediúnicas a presença desses espíritos abortados que estão em grande sofrimento do outro lado e desesperados para se vingarem das mães que o rejeitaram e o colocaram naquela situação. Ore também por todos os abortados. Orem pelas grávidas desesperadas, para que ao aborto não recorram e que pelos anjos elas sejam amparadas. Mas ore com sentimento, com o calor do coração. Evite as preces decoradas, que são preces dos lábios congeladas. Encha a sua prece com a sua emoção. Você pode fazer uma atividade benfeitora, no corpo a corpo com crianças necessitadas, em escolas, instituições ou orfanato, ou em qualquer lugar de crianças abandonadas. Você pode, como eu disse lá em cima, refazer o seu caminho, colocando agora flores, onde um dia você só semeou dores, e cada bem que você pratica, você cobre uma multidão de seus pecados. Oração, pedir pelos outros sem um outro interesse, senão de fazer o bem. Não existe coisa melhor. Só que enfie a mão na massa, e não de maneira matreira e mesquinha, como construir um orfanato, por exemplo, pagando os outros para cuidar da população pequenina. Não, você praticou o erro. É você quem tem que resgatar. A adoção talvez seja a maior bênção, a mais pura forma de praticar o amor e a caridade, que pode um indivíduo fazer no seio da terrena humanidade. E vou lhes dizer, pela vivência nas mesas mediúnicas do espiritismo e da mediunidade, não raras vezes, aquele menino, aquela menina que você adota, ela lhe foi muito caro nessa ou em outras vidas. Não raramente é o seu filhinho que você abortou, que a bondade de Deus traz de volta para suas mãos naquele momento. E para encerrar essa nossa reflexão, vamos ler a oração de um espírito que foi abortado e que ele mesmo intitulou de Oração dos Abortados, que diz o seguinte: te imploramos desesperado, ó Senhor, vem nos amparar. Nós vivemos no relento, em terrível sofrimento, arrume para nós um lar. Muitos de nós ainda perturbados
pelo trauma de ter sido abortado, violentamente assassinado, vem nos balsamizar. Estamos entregues à espiritual orfandade. Arrume-nos um lar por caridade, que cheio de amor e bondade possam nos aceitar. E quanto aos pequeninos que ainda sentem a dor, que a violência do aborto sua alma traumatizou, vitimados pela expulsão, dê a eles a esperança, que humildes lares em pobreza ou em mansões de riqueza possam acolhê-los em segurança. Então, queridos amigos, queridos seguidores da TV Tonhão, essa é a boa nova trazida por Jesus. A chance que temos sempre de poder errar sim, porque estamos numa jornada das trevas para a luz, mas tirar o remédio do próprio mal, ter chance de consertar o que fazemos. Não espere desencarnar para poder voltar a fazer pela dor e pelo sofrimento. Comecemos agora, localizemos o nosso mal, ouçamos a voz da nossa consciência e vamos agora começar hoje a fazer o replantio para quando desencarnarmos, deixarmos atrás de nós somente flores, e se tivermos que aqui voltar, já será para ajudar e não mais para sentir dores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele